Evangelho de Mateus capítulo 15. Alguns fariseus e mestres da lei vindos de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que os teus discípulos desobedecem à tradição dos antigos? Eles não lavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu: E por que vocês desobedecem ao mandamento de Deus em nome da tradição de vocês? Pois Deus disse: Honra teu pai e tua mãe, e em quem amaldiçoar o pai ou a mãe deverá morrer. Mas vocês afirmam: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, o sustento que vocês poderiam receber de mim é oferta sagrada a Deus, essa pessoa não está mais obrigada a honrar seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus em nome da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. É inútil o culto que me prestam, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem preceitos divinos. Jesus chamou a multidão e disse: Escutem e compreendam, o que torna alguém impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. Então os discípulos se aproximaram e disseram: Sabes que os fariseus ficaram escandalizados com o que disseste? Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixem-nos. São guias cegos a conduzir outros cegos. Se um cego guia outro cego, ambos cairão num buraco. Pedro tomou a palavra e explica-nos essa parábola. Jesus respondeu: E ainda não entendem? Não percebem que tudo o que entra pela boca vai para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso torna alguém impuro. Pois é do coração que vêm os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias. Estas coisas tornam alguém impuro. Comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Sidônia. Uma mulher cananeia veio ao encontro dele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe deu nenhuma resposta. Então os discípulos se aproximaram e pediram: Manda-a embora, pois ela está gritando atrás de nós. Ele respondeu: E eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou: E Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: E sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus disse: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como desejas. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Jesus voltou às margens do mar da Galileia, subiu a uma montanha e sentou-se ali. Grandes multidões se aproximaram, trazendo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. Eles os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. As multidões ficaram admiradas ao ver os mudos falando, os aleijados recuperando a saúde, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que estão comigo, e não tenho o que comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: E onde poderíamos conseguir, neste lugar deserto, pão suficiente para alimentar uma multidão tão grande? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. Então Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram.
Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Depois de despedir a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Evangelho de Mateus capítulo 16. Os fariseus e saduceus aproximaram-se de Jesus para testá-lo, pedindo que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele respondeu, e ao entardecer, vocês dizem, e haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não conseguem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e foi embora. Ao passarem para o outro lado do mar, os discípulos se esqueceram de levar pão. Jesus lhes disse, cuidado! Fiquem atentos ao fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles começaram a discutir entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo o que falavam, Jesus disse, homens de pouca fé, por que estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não entendem. Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como não entendem que eu não estava falando de pão? Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então eles entenderam que Jesus não estava falando para tomar cuidado com o fermento usado no pão, mas com o ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem dizem as pessoas que é o Filho do Homem? Eles responderam, já alguns dizem que é João Batista, outros, Elias, e outros ainda, Jeremias ou um dos profetas. Jesus lhes perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. A partir de então, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muito nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, fosse morto e, no terceiro dia, ressuscitasse. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor. Isso nunca te acontecerá. Mas Jesus voltou-se para Pedro e disse, afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem terá alguém em ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua vida? Ou o que alguém poderá dar em troca da própria vida? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com a sua conduta. Eu lhes garanto, alguns dos que estão aqui não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino.